Boa noite a todos, aos hospitais participantes, os pesquisadores, os alunos e demais interessados também neste assunto tão importante que é o assunto que a gente vai estar abordando hoje. Eu queria agradecer ao IFG, a, a vocês pela competência em conduzir todo esse nosso projeto. Esse é um dos projetos que acontecem dentro do Departamento de Atenção Hospitalar Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Federal. Agradecer ao professor Geraldo pela coordenação e demais equipes, os professores, todos vocês que estão com a gente já tem alguns meses na condução desse projeto. Momentos como esse são de suma importância para que a gente possa estar abordando, né, e principalmente o tema de hoje, né, das resistências microbianas, que são preocupações globais em saúde pública, né. A gente sabe que o uso desses fármacos, eles traz benefícios a milhões de pessoas e o tratamento de diversas infecções no mundo afora. E a ideia mesmo, né, da gente ter esse projeto é da gente conseguir ter um panorama, uma aplicação de como que anda a questão da infecção bacteriana nesses nossos hospitais. Nós temos 20 hospitais participantes, atuantes, e é isso. Não vou me alongar muito para que você possa estar conduzindo a nossa live. Aos hospitais que estão participando, hoje eu ajustei um cronograma e nós estaremos, como Ministério da Saúde, indo visitar vocês. Então, em breve eu vou estar conhecendo vocês de perto. Muitos a gente já nos tratamos por e-mails e ligações, né, pelo telefone. A pandemia veio e nos afastou um pouco, mas a partir de agora a gente está iniciando um cronograma e eu vou estar indo até vocês junto com a equipe do projeto. É isso, professora Charlize, boa live a todos. Sigo à disposição no Ministério para todas as informações que todo mundo se sentir à vontade em querer conversar com a gente. E, mais uma vez, obrigado a todos vocês, professor Geraldo, professora Graças, Fábio, Charlize. Então, se eu esqueci de mais alguém, vocês me desculpem, porque é muita gente nessa equipe desse projeto, viu, pessoal? Mas é isso. Então, boa live e muito obrigado. Agradeço, viu, Olavo? Sua participação é sempre muito bem-vinda. E a parceria que você tem conosco e a prontidão em sempre nos ajudar e colaborar no projeto. Agradeço. Como você já reforçou, né, Olavo, a importância dessa temática de hoje, que é a resistência microbiana. Para quem não teve contato, assim, de fato, com o projeto, a resistência ela é um dos desfechos, né, um dos 5 desfechos que tem previsto no nosso projeto. Então, a gente investiga a incidência, a letalidade das IRAs, o tempo de permanência hospitalar, os custos econômicos em decorrência das IRAs e a resistência microbiana. Então, hoje, pessoal, a proposta dessa live é um bate-papo, então eu vou estar conduzindo alguns questionamentos, né, para as nossas convidadas de hoje, e todos os participantes fiquem à vontade também para fazer essa condução através do chat, podem mandar assim, comentários, perguntas que eu direciono para as nossas convidadas. Só antes de passar a palavra para elas, eu quero só dar um recado, pessoal, para todos os participantes, que quem tiver interesse, né, na certificação, eu peço que siga as orientações que vão constar no chat, que é a respeito da inscrição. Precisa fazer uma inscrição rapidamente para que você possa receber o certificado depois. Então, só dando um recado aí pela equipe de logística da atividade. Então, antes, né, de passar a palavra de fato, eu quero apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje. São 3 professoras, as 3 professoras do Instituto Federal de Goiás, do Campus Goiânia Oeste. Vou apresentar aqui para vocês em ordem alfabética, gente. Primeira convidada, a Ellen. Ela é graduada, a professora Ellen, ela é graduada em biomedicina
mestre em genética e doutora em medicina tropical e saúde pública. Ela trabalhou como pesquisadora no laboratório de transplante de medula óssea do Hospital Araújo Jorge, da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, e é atualmente docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás. Ellen é pesquisadora do Projeto IRAS e a mãe do Bento e do Romeu. A Carla é formada em farmácia pela Universidade Estadual de Goiás. Ela é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos e doutora em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás. Possui pós-doutorado em Microbiologia Industrial e de Fermentação pela Alemanha e outro pós-doutorado em Bioquímica pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente, ela é docente do IFG, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Biologia da UFG e participa como pesquisadora do Projeto IRAS e é a mãe da Júlia. Silvana é graduada em Biomedicina pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Medicina Tropical e Saúde Pública, área de concentração Microbiologia, subárea Bacteriologia. É especialista em docência no ensino superior em educação à distância, é docente do Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia Oeste, integrante de grupos dos seguintes grupos de pesquisa, que é o Núcleo de Pesquisa de Helicobacter pylori pela Universidade Federal de Goiás, onde trabalha com câncer gástrico e bactérias multiresistentes, e também do NUPES IFG, e pesquisadora do Projeto IRAS e mãe da Isabela e da Mariana. Então, agora, eu passo a palavra para a professora Carla, para que ela faça para nós uma pequena introdução dessa temática. Pode ser, professora? Boa noite, boa sexta-feira a todos que dispuseram a gastar esse tempinho para escutar e participar dessa discussão. E é uma discussão extremamente importante, porque se a gente for pensar nos últimos 15, 20 anos, essa história de resistência microbiana, bactérias e micro-organismos resistentes a antibióticos, ela tem tirado o sono não só da comunidade científica hospitalar, mas da comunidade de modo geral. A gente tem vivido nos últimos 10 anos, principalmente, uma ascensão de micro-organismos que não são responsivos à terapia, né? Então a gente tem uma dificuldade de tratar certas doenças em função de a gente não conseguir medicamento que seja eficiente, e principalmente quando a gente pensa em âmbito hospitalar, a gente começa a ter ideias, né, ou ter contato com o que a gente chama de, por exemplo, as superbactérias, que tem rondado esse ambiente hospitalar muito frequentemente e cada vez com maior risco para a população que não só frequenta, né, que precisa de atendimento hospitalar, mas para a comunidade de modo geral. Então, a ideia hoje é a gente introduzir algumas definições, nomenclaturas, tirar algumas dúvidas com relação a diferenças de nomenclatura, de nome, o que é falado do ponto de vista científico, o que isso significa para a gente de modo mais real, e como é impossível hoje a gente fazer qualquer coisa na área de saúde, pensar em terapias e não falar desse momento pandêmico que a gente está vivendo, trazer um pouquinho de informação sobre essa dualidade, né, antibiótico, Covid, o que é mito, o que é fato, o que funciona, se não funciona, como é que os hospitais, como é que a gente, enquanto profissional da saúde, está vendo essa situação e está lidando com essa situação. Então, a ideia hoje é esse bate-papo para a gente ficar mais inteirado sobre o assunto. Ótimo, professora Carla. Eu vou iniciar aqui com alguns questionamentos e qualquer coisa, à medida que for surgindo também comentários e perguntas do chat, eu vou compartilhando aqui com vocês também. Essa primeira eu vou direcionar para a professora Silvana, para que ela possa nos esclarecer alguns conceitos de alguns termos, né, que pode gerar alguma confusão. Como, por exemplo, professora Silvana, o que é antibiótico, antibacteriano, antifúngicos, antivirais, antiparasitários.
Você pode nos esclarecer um pouco sobre esses termos? Boa noite, espero que todos estejam bem. E antes de te responder, Charlize, eu vou aproveitar a oportunidade para falar que a gente tem aprendido muito com o projeto, né? Que nós temos estudado bastante, nos atualizado muito, então está sendo assim extremamente satisfatório nesse ponto de atualização, né? Então eu gostaria iniciar minha fala com isso aqui, e é importante mesmo que a gente esclareça alguns termos, principalmente para nós pesquisadores. Aqui também a gente tem a presença de alunos, né? Aqui antes nós ficamos vendo aqui no chat, alegria de rever alguns alunos. E antes de eu definir o termo antibiótico, eu vou falar um pouco o que é antibiose. O que é isso? Quando a gente usa esse termo antibiose, está querendo dizer que o micro-organismo está impedindo o crescimento de outro. Então, nós temos vários exemplos aí de antibiose. Se nós formos pensar lá nas bactérias intestinais, nós temos uma grande quantidade de bactérias no intestino que está impedindo a proliferação de outras bactérias patogênicas. A gente pode levar isso para a prática no ambiente hospitalar quando um paciente toma muito antibiótico, fica um longo tempo internado, faz antibiótico terapia de amplo espectro por um longo tempo, ele começa a apresentar ali uma colite pseudomembranosa, o surgimento de uma bactéria lá uma infecção causada por Clostridium, que antes da antibiótico terapia, a sua população estava controlada. Então, assim, o porquê dessa antibiose? Um micro-organismo interferindo no outro, ele acaba no nosso corpo aqui dando uma instabilidade, trazendo algumas vantagens para a gente. Isso no nosso corpo. No ambiente externo, o exemplo mais famoso, que foi até considerado um afortunado acidente, foi quando o Alexandre Fleming, ele descartou uma placa contendo bactérias, tinha ali uma cultura de bactérias de Staphylococcus, e essa cultura ela foi contaminada por um fungo, que é chamado de penicillium. Onde é que está o acidente? Teve essa contaminação e Alexandre Fleming percebeu que ao redor da colônia dos fungos não tinha o crescimento das bactérias. Então, aí a gente tem um exemplo também de antibiose, em que o fungo impediu o crescimento da bactéria. Aí, o termo, por que eu preferi definir antibiose antes? Porque o termo antibiótico, então, ele deriva dessa antibiose, dessa palavra antibiose, onde um micro-organismo está impedindo o crescimento de outro micro-organismo. Agora, se nós formos lá para a teoria, para o livro de microbiologia, o termo antibiótico vai estar escrito assim, ó, que é uma substância natural, ela é totalmente produzida por um ser vivo para impedir o crescimento de um outro ser vivo. Que foi esse exemplo que eu dei, que a penicilina impede o crescimento ali de bactérias. Isso foi lá no começo da era antibiótica. Aí, os antibióticos, eles podem ter essa divisão, então, de antibiótico natural, visto lá que o conceito que antibiótico é uma substância totalmente natural. E um outro conceito que vem, que é antibiótico sintético, então já são aqueles produzidos em laboratório, que eles podem ser sinônimos de antibiótico, de quimioterápicos anti-infecciosos. Olha só essas terminologias. Ninguém na prática, quimioterápico, está utilizando uma substância química para fazer uma terapia contra um agente infeccioso, para tratar um agente infeccioso. Aí, o que a gente vê na prática? Por isso que eu achei importante trazer isso para vocês. Que ninguém fala e nem é usado, né? Estou tomando um quimioterápico anti-infeccioso para tratar uma amidalite. Eu trouxe esse exemplo bem simples aqui para a gente falar que, na prática, é tudo um termo só. É usado como sinônimo. Tá? Então, é porque ao longo da nossa pesquisa, por vezes, a gente pode esbarrar nesse termo quimioterápico anti-infeccioso. E a gente sabe que na nossa vivência, dia a dia, falando em quimioterapia, a gente já pensa em câncer, né?
Então, assim, o que mais correto seria era um quimioterápico antineoplásico. Então, essa primeira diferença seria de antibiótico para um quimioterápico anti-infeccioso, que, na verdade, tecnicamente não existe diferença nenhuma, só está lá no livro. Agora, uma outra coisa que é bastante importante a gente prestar atenção. Eu falei que quando a gente fala quando o antibiótico ele é produzido por um micro-organismo para inibir ou paralisar o crescimento de outro micro-organismo. Então, quem que a gente está chamando de micro-organismo aí? As bactérias, os fungos, os protozoários. Eu vou deixar o vírus de fora, agora eu vou explicar por quê. Veja, quando eu tenho um antibiótico que ele atua contra as bactérias, quando então eu tenho essa substância química que vai impedir o crescimento bacteriano, aí eu vou chamá-lo de antibacteriano. Se essa substância, esse antibiótico atuar inibindo ou paralisando o crescimento dos fungos, ele é um antifúngico. Então, ali, ó, como antibacteriano, a gente pode citar a azitromicina, que é um nome que está bem aí na nossa cabeça, né? Um antifúngico, um cetoconazol, ele é um antibiótico, mas, porém, ele tem uma propriedade para inibir e paralisar o crescimento dos fungos. Antiparasitários, como a ivermectina, a hidroxicloroquina, eles são, então, substâncias para inibir ou paralisar o crescimento de parasitas, como protozoários, um piolho, carrapato, né, que é até o uso da ivermectina. Então, por que eu quis chamar essa atenção aqui? Porque, às vezes, até mesmo aqui nas nossas pesquisas, ocorre uma confusão de quando falar em antibiótico, a gente já pensa direto em bactéria, né? E pensar assim, infecção, as iras. O paciente está com uma ira, desenvolveu uma ira. Mas espera aí, vamos ver, uma infecção relacionada à saúde. Essa ira é por bactéria ou ela é causada por um fungo? E se a gente estiver falando aqui, se são bactérias, são micro-organismos multiresistentes, porque da pergunta que a gente quer responder no nosso projeto é a gente fazer essa associação, né, dos micro-organismos mais prevalentes, mais frequentes ali, e saber essa resistência. Por que tem que ficar bem claro isso, gente? Porque quando eu estiver falando de antibióticos, eu posso estar usando esse termo tanto para definir que o paciente está com infecção bacteriana ou fúngica. Quando eu falar que o micro-organismo é multiresistente, eu não estou falando só da bactéria, porque os fungos também podem apresentar resistência aos antibióticos. Ficou claro? Então, é porque a gente já pensa, antibiótico o paciente está com um micro-organismo multiresistente. Aí a gente já pensa numa bactéria que está resistente àquele antibiótico. A gente não tem essa visão mais ampla. E foi essa ideia que eu quis trazer, para a gente ampliar essa noção. Se tiver alguma pergunta? Ótimo, professora Silvana. Antes até de dar o segmento, nós tivemos um questionamento aqui no chat. Vou direcionar aí para vocês, meninas. Essas bactérias, elas se aplicam à hidradenite? Não. Porque a hidradenite, ela é a gente fala comumente de acne inversa ou acne invertida, e ela é um processo inflamatório que é chamado de autoinflamação. Então, não tenho necessariamente a presença de micro-organismos desenvolvendo ou no desenvolvimento da doença. Aí você vai muito de encontro com as características do sistema imunológico do indivíduo, se ele é mais propenso a uma inflamação mais acentuada, ou um processo, uma resposta imunológica mais leve. E aí, nesses casos, quando você tem uma exacerbação, um exagero dessa resposta inflamatória, normalmente muito comum nessa época de transição, infância, idade adulta, na puberdade, você tem um turbilhonamento de hormônios,
você acaba que você desregula ou desorganiza essa resposta imunológica. Então, eu tenho muito mais uma resposta autoinflamatória que necessariamente uma resposta associada a micro-organismo ou a resistência ou o uso de antibióticos. Certinho, obrigada. Milena, e você coloca aí depois no chat se você se sentiu contemplada, viu, com a resposta da professora Carla. A professora Silvana, nas suas últimas palavras, foi em relação à resistência, né? E aí eu gostaria de fazer um questionamento, que é saber se todas as bactérias, e vou direcionar para a professora Ellen, se todas, em relação à resistência, se todas as bactérias, elas são resistentes a antibióticos. E também como que essas bactérias, elas adquirem, né, essa resistência, e se essa resistência pode passar pode passar para as células filhas. Boa noite, gente. Prazer estar aqui, tá? Primeiramente, quero agradecer o convite para participar dessa live. E são várias perguntas, né, Charlize? Mas para começar, para começar a responder, né, sobre resistência, a gente precisa diferenciar dois termos, tá? Resistência e persistência bacteriana. E também queria deixar claro que quando a gente estiver falando de antibiótico aqui nessa live, geralmente a gente está falando de medicamentos para bactérias, tá? Antibacterianos. Não quer dizer que esse termo seja o mais adequado, mas é o mais conhecido. Bom, então voltando, falar de resistência e persistência. Então, se uma bactéria ela é resistente a determinado agente antimicrobiano, então, sim, todas as células filhas, né, vão ser resistentes também, tá? A menos que ocorram mutações nesse processo, né, de divisão celular, e aí essa outra célula filha não adquire a resistência. Mas sim, passa de uma célula para outra, tá? Quando eu falo de resistência, eu estou falando que essa bactéria, ela possui genes de resistência, ou seja, elas vão ser, sim, resistentes ao antibiótico. Agora tem um outro termo que a gente chama de persistência. Uma bactéria, ela pode se tornar persistente. O que é isso? Ela não vai ser suscetível à ação do antibiótico, ou seja, o antibiótico não vai matar ela. Por quê? Porque ela não está se reproduzindo, tá? Então, ela vai continuar ali a sua célula quietinha no estado que a gente chama de estacionário, sem reprodução. Só que temos um detalhe muito importante, essa célula bacteriana, ela pode carregar lá dentro, né, do seu citoplasma, um plasmídio, que é uma sequência circular, né, de material genético, DNA, e essa sequência ali pode conter genes de resistência. Então, essa bactéria que é persistente, ela não sofre a ação daquele antibiótico no momento, mas não quer dizer que ela seja resistente, ela não é resistente. No entanto, por estar dormente, ela vai persistir ali e no futuro ela pode transferir esse plasmídio para uma outra bactéria e esse gene de resistência, né, vai para essa outra bactéria também se torna resistente, tá? Então, a primeira pergunta, né, você perguntou se todas as bactérias são resistentes. Não. Se fosse assim, a gente não teria antibióticos funcionando, né? A gente não precisaria usar antibióticos para matar, né, bactérias que causam infecções. Como que as bactérias adquirem a resistência? Que foi a outra pergunta. Essa também é uma resposta bem simples. Eu acredito que todos que estão aqui, né, se lembram lá da teoria de seleção natural das espécies, de Charles Darwin, que diz o quê? Que aqueles indivíduos que são mais fortes vão ser selecionados, né, e vão sobreviver. E é o que acontece com as bactérias, tá? Então, elas se tornam resistentes dessa forma. Aquela bactéria que tem o gene de resistência, ela vai sobreviver à ação do antibiótico e vai se reproduzir passando esse gene de resistência para as suas células filhas, tá? Lembrando que os plasmídios também têm genes de resistência.
Eu acho que foram essas as perguntas, né, Charlize? Tem mais alguma outra? Não, não, mas eu queria continuar o assunto. Sim, Lê. E assim, por quais mecanismos essas bactérias elas vão impedir a ação dos antibióticos? boa pergunta. Bom, mas antes de falar de quais mecanismos vão ser utilizados pela bactéria, a gente tem que saber como que o antibiótico ele age na célula bacteriana. Então, são vários os mecanismos de ação. Então, pode, por exemplo, promover danos na membrana plasmática da célula bacteriana. Pode inibir duplicação cromossômica, né? Impedir essa célula de fazer com que haja duplicação do seu DNA, tá? Pode também inibir a atuação de algumas enzimas, algumas proteínas também, que participam da síntese de substâncias necessárias para essa célula, né? Impedir também a síntese de parede celular. Então, são vários mecanismos de ação dos antimicrobianos. Bom, então a gente já sabe agora quais são esses mecanismos. Então, como que a bactéria faz para se defender? Eu já falei agorinha, né, sobre os genes de resistência, né, vocês lembram? Então, esses genes de resistência, eles podem codificar diversas substâncias diferentes, diversas proteínas, né, diferentes. Então, por exemplo, um mecanismo, que é um mecanismo molecular de resistência bacteriana, é o mecanismo enzimático. Então, alguns genes de resistência codificam enzimas que são capazes de destruir o antibiótico. Então, esse antibiótico já não tem mais efeito para essa célula, né? Bom, algumas bactérias, elas conseguem alterar a permeabilidade da sua membrana. Quando alteram essa permeabilidade, impedem a entrada dos antibióticos. Então, o antibiótico também não tem efeito. Tem um outro mecanismo que é chamado de bomba de efluxo. O antibiótico ele vai entrar na célula, mas ao mesmo tempo ele vai sair por essa bombinha. Fica bem na membrana celular, então o antibiótico ele entra e sai, tá? Então ele não consegue ter a sua ação ali dentro daquela célula, né? Para poder... a gente tem duas classes de antibióticos, né? Os bacteriostáticos e os bactericidas. Então, alguns antibióticos vão fazer com que a célula ela morra, né? A célula bacteriana, e outros vão fazer com que ela apenas não consiga se reproduzir, tá? Bom, e o último mecanismo que eu quero citar aqui, um outro mecanismo molecular, é a alteração do sítio de ação do antibiótico, que também é fruto, né, de genes de resistência de bactérias. Bom, eu acredito que a resistência aos agentes... Desculpa. Estão me ouvindo, gente? Está dando um eco para mim? Não, tá normal, né? Bom, então a resistência a esses agentes antimicrobianos, ela tem se tornado uma grande fonte, né, de morbidade e mortalidade no mundo. Então é um problema muito grave. E eu acredito, e eu tenho certeza, na verdade, que estudar esses mecanismos é extremamente importante. Porque quando você entende os mecanismos pelos quais, né, a célula bacteriana consegue se livrar daquele antibiótico, a gente consegue produzir, né, por meio de pesquisa, mecanismos que vão tentar coibir essa resistência bacteriana. Acho que era isso, Charlize. Ótimo, ótimo. E pensando nessa resistência, professora Silvana, essa resistência, ela só pode acontecer, no caso, em ambiente hospitalar? Bem, Charlize, quando a gente pensa em resistência microbiana, resistência bacteriana, esses surtos, a gente pensa logo no ambiente hospitalar, né? Mas o que eu posso te responder para não que é não. Então, assim, quando você pergunta só acontece no ambiente hospitalar? Não. A maioria desses mecanismos de resistência, eles estão relacionados no ambiente. Quando a professora a Ellen, falou sobre os plasmídios, que é importante a gente estudar esses mecanismos de resistência, muito dos estudos agora, eles estão relacionados ao meio ambiente.
Por quê? Porque lá tem muito mais bactérias do que no ambiente hospitalar. Então, lá elas têm muito mais chance de fazer umas recombinações genéticas, de adquirir esses genes de resistência. Tem vários fatores ecológicos e ambientais envolvidos aí. E o que a gente observa? Que na água é um dos principais disseminadores dessa resistência. Principalmente lagos, mares, esgoto doméstico, esgoto hospitalar, as estações de tratamento de esgoto. Só para a gente ter uma ideia, lá na Antártica, então, um ambiente assim inóspito, muito gelado, lá já foi isoladas bactérias multiresistentes aos antibióticos. Próximo a essas coleções de água, que está muito relacionado, assim, próximo ao nosso habitat, é bastante isolado uma bactéria multiresistente, que é a Pseudomonas. Então, todo mundo que é da área de controle de infecção hospitalar, a gente tem medo da Pseudomonas. O que a patogenicidade, a virulência da Pseudomonas nos assusta tanto? Porque é uma bactéria que cresce em qualquer lugar. Lá no hospital pode crescer no frasco de água que fica muito tempo parada, num dispenser de sabão, então ela cresce em sabão, cresce em detergentes, e ela tem uma facilidade muito grande de formar biofilmes. Né? Então, esses biofilmes em catéteres, em próteses, então o paciente já está ali debilitado, imunocomprometido, com catéter, uma prótese, aí vem a Pseudomonas fazer esse biofilme. Tem exemplos de aeromonas multiresistentes a vários antibióticos, como sulfametoxazol, cloranfenicol. No solo, nós temos as bactérias também, a Burkholderia e a Pseudomonas, que tanto a Burkholderia como a Pseudomonas, elas são responsáveis por cerca de 41% dos isolados clínicos no laboratório. E isso eu estou falando do solo. Então, o hospital em si, ele está sendo um ambiente que menos tem essa diversidade de bactérias patogênicas. E aí a gente pode citar várias, mas não compensa, não, assim, pelo tempo, né? Eu acho que a gente pode adiantar, que a resposta, então, é que não só no ambiente hospitalar. Certo. E quando fala, né, da resistência, ela tem custos, né? Que inclusive é até um dos desfechos, né, do nosso projeto. E aí, eu vou passar a palavra para a Carla para nos responder se tem uma estimativa, né, de custo que essa resistência ela traz para o sistema de saúde. E se existe nessa perspectiva metas assim globais, nacionais para esse controle. Charlize, a gente pensar em custos é algo que assusta, porque a gente tem de dados assim mais recentes, mais atualizados, é que normalmente um paciente de UTI, se ele não tem complicação, e pensando no caso mais extremo, né? O paciente que ele precisa de tratamento intensivo, ele vai para a UTI, se ele fica aí 3, 4 dias de UTI para se recuperar de algum procedimento, alguma cirurgia, alguma complicação, a gente tem um gasto por paciente que vai ser, dependendo do país, maior ou menor, mas gira em torno aí de, para a gente em reais, de 900 a 1.200 reais o custo desse paciente, pensando em um paciente com zero complicação. Quando a gente associa a esse custo a ocorrência, né, de um evento de contaminação por micro-organismos, de uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica, esse custo ele pode aumentar até 10 vezes. Então, você sai de um paciente que custa para o hospital, vamos dizer assim, 900 a 1.200 reais durante esses 3 dias, para um custo por paciente que vai de 9 a 12 mil reais, dependendo da gravidade, dependendo do tipo de infecção associada. E, além disso, a gente pensa em um custo paciente dia, e aí eu estou falando em um paciente sem complicação, de um tempo médio de 3 a 5 dias em UTI,
e um paciente com complicação, com a presença de uma infecção, seja bacteriana, seja fúngica, ele pode aumentar esse tempo. Muitas vezes você tem aí de 10 a 20 dias de internação. Então, você aumenta e você vai multiplicando esses valores enormemente à medida que você vai tendo contato com esses micro-organismos que são resistentes. Você pensar uma bactéria que ela é resistente, você trabalha primeiro com uma limitação de drogas, né, de medicamentos possíveis para esse tratamento, o que do ponto de vista clínico, ele traz complicação. Então, até você conseguir identificar, e muitas vezes, se a gente pensar no contexto atual, a gente tem uma dificuldade de esperar que um exame ele seja realizado para a gente tratar, iniciar um tratamento. Quando a gente trabalha com bactérias mais agressivas, você tem esse problema. A gente tem testes de antibiograma para verificar se aquele micro-organismo, se aquela bactéria ela é resistente ou não. Eles vão durar aí, os mais rápidos, você tem 12, 18 horas para você ter a resposta. E às vezes a situação clínica do paciente, ela não permite que você espere 12 horas para iniciar uma medicação. Você vai muito na clínica, às vezes, no geral. O que é mais comum, por exemplo, no hospital? Qual que é o micro-organismo que está mais associado a infecções, a IRAS, né? A infecções relacionadas a essa assistência à saúde. E a gente começa a administrar esse medicamento. Às vezes, a gente está trabalhando com um micro-organismo que não vai responder a esse medicamento. E a gente tem dois eventos. O gasto, porque eu estou usando um medicamento que normalmente, se eu cheguei em um ponto de micro-organismo que ele é resistente, o custo desse medicamento é muito maior. E se esse medicamento ele não é o indicado para aquele micro-organismo, além do gasto, eu tenho problema associado à possibilidade, talvez, futura, de tornar esse micro-organismo resistente. Então, aí a gente tem dois pontos muito, muito importantes e muito pesados do ponto de vista de custo. Mais que isso, a gente, no Brasil, a gente tem teve um costume, né, sempre de muito exagero com antibióticos, com antibacterianos, com antifúngicos. Tanto que a gente precisou de uma legislação para tornar a venda controlada, para ver se a gente regulava não o uso, gente. Não era para, o pessoal está usando demais, mas a gente evitava esse desenvolvimento de resistência. Porque o fácil acesso fazia com que a pessoa ela se automedicasse, e a gente tem um problema quanto a isso. Essa automedicação, ela é extremamente perigosa. Por quê? Porque qualquer pessoa que se automedica, ela se automedica até acabar o sintoma, a infecção. Esse medicamento, depois que sobrava, ou ele era descartado no ambiente, como a Silvana acabou de dizer, a gente tem muito mais bactérias, né, no meio ambiente do que no ambiente hospitalar. Então, a gente já começou aí a ter uma aceleração desse desenvolvimento de resistência, o descarte incorreto do medicamento, porque sobrou lá 3 comprimidos de ampicilina. Você descarta no lixo comum, você descarta na privada, você descarta na pia, isso vai para um leito, né, aquático, ou isso vai para um aterro que não é um aterro preparado, e você tem aí um início de um desenvolvimento e um custo associado. E essas superbactérias, esses micro-organismos que são resistentes, eles têm pesado muito no sistema de saúde, porque eles fazem realmente essa elevação de custo de até 10, 15 vezes maior do que um paciente que não tem infecção ou que tenha, né, essa infecção por um micro-organismo que não seja desse grupo de micro-organismos resistentes. E aí, como metas, o que a gente tem? O Brasil tem tentado nos últimos, 2014, a gente começou a fazer, saiu o RDC 44, que aí fez essa limitação de vendas. Então, a gente começou ali a ter um controle para ver se a gente reduz essa taxa de incidência. E a OMS,
a partir de 2016, ela tem feito a coleta de dados de diversos países, de todos os continentes, para monitorar, avaliar esse consumo de medicamentos, porque também é um problema. Não só aqui, é no mundo todo esse problema. A resistência é um problema global, e o uso de antibióticos, de medicamentos antibacterianos, antifúngicos, de forma desordenada, também é um problema global. Então, eles têm feito esse levantamento, e saiu agora no final de 2019 um relatório, melhor dizendo, de consumo. E aí eles fazem em termos de dose diária. Por exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente consome uma dose diária de medicamento 20 vezes maior do que países da Europa. Então, a gente tem esse problema associado. E aí, quando a gente pensa nesse excesso de consumo, a gente tem um problema que vai sobrecarregar o sistema de saúde mais cedo ou mais tarde. Porque a gente já está em um momento que a gente tem limitações. Nós temos hoje medicamentos que são de uso restrito e estrito em ambiente hospitalar. Por quê? Porque a gente não pode liberar esse medicamento para uso, vamos dizer assim, comunitário, porque são medicamentos que ainda são eficientes contra essas superbactérias. Então, eu trabalho com isso única e exclusivamente em ambiente hospitalar, por isso o custo tão mais alto. Porque para eu pensar em um medicamento que ele é mais elaborado, melhor elaborado, ele vai ter uma saída menor, então a indústria farmacêutica ela vai cobrar mais caro por esse medicamento, porque a demanda vai ser grande, mas o consumo ele é muito menor do que você comprar na farmácia uma azitromicina ou uma amoxicilina para infecção de garganta, tá? E isso tudo somado diretamente influencia no custo desse paciente. Isso sem contar os custos indiretos, né? Porque eu tenho toda uma organização hospitalar por trás desse evento que vai ser inflacionada. Esse paciente vai ficar mais tempo no hospital. Eu vou gastar mais tempo de leito, eu vou gastar mais insumos, a hora profissional ela vai ser maior por paciente. Então, tudo isso acaba onerando muito esse processo. E a gente ainda não conseguiu, de modo, vamos dizer assim, eficiente, conscientizar aqui no nosso país a população de modo a entender o porquê não usar. Acho que não foi explicado para a população por que tem que ser retido receita. Por que eu não posso tomar uma azitromicina, uma amoxicilina, toda vez que a minha garganta fica irritada porque eu tomei frio, se eu tomei gelado, ou porque algum processo inflamatório está acontecendo. Enquanto a gente não tiver esse desenvolvimento e esse esclarecimento da população, a gente ainda vai continuar tendo esses problemas. E se a gente pensar em termos de capacidade de funcionamento e de organização dessa estrutura, quanto menos a gente onerar o processo, mais como fala, perspectivas de um melhor atendimento a gente tem, porque eu vou ter mais condições, e eu vou ter condições de atender mais pacientes de uma forma melhor, porque eu reduzo muito o custo. Eu vou deixar de gastar 15 mil reais com o paciente para gastar 900 mil reais por paciente. Facilita para o sistema e facilita e tira peso para o paciente, que o SUS a gente banca, a gente, população, banca, em termos de pagamento de imposto, todo o resto, mas no particular não tem o que fazer. O paciente, ele vai ter que arcar com isso. Se a gente pensar isso fora do país, é absurdo. A gente tem pegar aí os Estados Unidos, que é que a gente está tendo mais informação atual. Você tem um custo diário de $200 de internação de um paciente sem comprometimento, e você tem um custo diário de $8 mil. Um paciente que precisa de internação e de cuidado intensivo, uma UTI, por exemplo, com alguma infecção secundária. E aí eu não estou falando nem ainda das superbactérias, estou falando de uma infecção comum
por micro-organismo. Carla, você me permite fazer um comentário, uma complementação? Por favor, faça. Como você deu o exemplo aí de infecção de garganta, né? E o paciente já quer logo tomar uma azitromicina, os estudos mostram que a maioria das infecções do trato respiratório superior são virais. Então, já não vamos usar ali os antibióticos, os antibacterianos. E um outro dado muito importante que eu estava vendo essa semana, e que eu até assim, achei um pouco engraçado, porque como aumentou o uso da telemedicina, né, por causa do nosso contexto aqui de pandemia, a satisfação dos clientes, ela está diretamente relacionada com a prescrição do antibiótico. Então, como é que o paciente ele está hoje avaliando se ele foi bem atendido pelo aquele médico? Se o médico prescreveu um antibiótico. Vendo que 90% das infecções do trato respiratório superior são virais. Então, é um problema muito complexo. Obrigada pela oportunidade da sua fala. O problema é esse, né? E por isso que a gente está, a todo dia você tem a Anvisa bloqueando um ou outro medicamento, colocando com retenção de receita, dificultando entre aspas, dificultando o acesso. Não é porque eles estão querendo, né, atormentar e tornar mais difícil a vida da população. É só porque a equipe de cientistas e técnicos, ela está vendo isso a todo instante. E a gente não conseguiu, até o momento, ter nenhuma outra ação que surta efeito. Mesmo essa ação bloquear, ela ainda não é 100% efetiva, porque a gente sabe que tem o sistema para ser burlado ao redor disso. E isso pesa demais para o sistema. E principalmente quando a gente pensa em sistema público de saúde, isso onera demais o sistema. Porque o indivíduo ele chega no hospital com uma infecção bacteriana que seja resistente, não foi adquirida lá, e que o problema não foi no hospital essa bactéria se tornou resistente. É em casa, é no dia a dia, essa falta de cuidado, muitas vezes, com a nossa saúde e a ideia errada, uma medicação errada, uma posologia não seguida corretamente, funciona, o que não funciona, do ponto de vista de evitar esse processo, e vai onerar. E cada vez está onerando mais, está ficando mais difícil a gente conseguir reduzir esses gastos, porque cada vez mais a gente tem bactérias entrando nesse círculo, que antes era muito restrito, de superbactérias, tá? E hoje está cada vez esse círculo aumentando, mais, cada dia mais organismos entrando nessa história de resistentes, e a gente tem uma limitação, por exemplo, de medicamentos antibióticos, antimicrobianos, a essa finalidade. E aí a gente vai, né, ao longo da live, a gente vai afundando mais dentro desse processo. O buraco é muito mais embaixo. Nossa, meninas, eu vou já avançar para uma questão aqui. Estou aqui refletindo sobre sua fala, Carla. Que é até um dos questionamentos do pessoal aqui no chat, gente. Vamos falar um pouquinho agora da resistência, né, antimicrobiana em tempos da Covid-19. E aí eu faço esse questionamento, Carla, Ellen, existe alguma evidência científica do uso do antibiótico para o tratamento da Covid? Ou é só um uso profilático? E qual que seria, né, o efeito desse uso profilático de antibióticos nesse caso? Essa é uma boa pergunta, viu, Charlize? Na verdade, uma pergunta muito importante, viu? Falar sobre resistência antimicrobiana nesses tempos de Covid. Geralmente, a antibiótico-terapia, nesses casos, ela é profilática. O que significa isso? Para evitar uma infecção secundária por bactérias, tá? Ou fungos também. Mas existem alguns fatores que a gente tem que pontuar que são muito importantes nesse tempo de pandemia, né, para a ocorrência de resistência bacteriana. Com a pandemia, nós temos os hospitais muito cheios, muito lotados,
Então, nós temos um trabalho muito grande, tanto dos médicos quanto dos enfermeiros e da CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que está ali dentro do hospital, que tem essa função, né, de tentar controlar o uso de antimicrobianos para evitar esse tipo de resistência, de tentar controlar também a higiene, né, dos profissionais, como um passo muito simples, que é a lavagem das mãos já evita, né, a propagação dessas bactérias. Então, a gente pensa que com a pandemia, talvez essas CCIHs estejam tão ocupadas que talvez aconteça uma falta do controle adequado do uso de antibióticos. Tá? Então, será que os infectistas estão passando corretamente esses antibióticos para quem realmente precisa? Tá? A gente tem outro fator que é muito importante, são os laboratórios. Os laboratórios estão sobrecarregados também. Tem que fazer teste de Covid, tem pacientes com Covid ali no hospital precisando de seus resultados com urgência. Então, será que esses laboratórios estão entregando em tempo os resultados das infecções bacterianas? Quais medicamentos aquela bactéria é resistente, é sensível, né? Além disso, tem um fator muito importante que é o hype, né, dessas novas terapias. Então, surge ali um artigo que testou 20 pacientes para uma terapia nova, e aí ele coloca isso lá na literatura científica, o pessoal começa a ler, não, eu vou testar isso nos meus pacientes. Por quê? Porque a gente não tem terapia exata, adequada, né, para a COVID. A gente não tem um remédio eficaz ainda, comprovadamente eficaz. A gente não tem a vacina ainda para essa doença. Então, muitas terapias sem evidência clínica de eficácia estão sendo utilizadas. E tem um outro fator também, que são as teleconsultas. Eu li recentemente um artigo que as teleconsultas, elas geralmente há maior prescrição de antibióticos por esse meio do que pelo meio presencial. Então, às vezes, o paciente não precisa daquele antibiótico ou precisava de um outro antibiótico, né? Mas o médico prescreve aquele e isso pode também afetar na resistência antimicrobiana, né? Nesses tempos. Mas como que a gente vai avaliar isso? Só futuramente, né, gente? Então, o nosso projeto, ele é de extrema importância até nesse aspecto, porque nós vamos pegar dados retrospectivos, né, e os dados de agora para avaliar se a pandemia, por meio desses fatores que eu citei, pode estar auxiliando para gerar maior resistência antimicrobiana, né? E é muito importante, gente, porque imaginem essa cena. Acabam todos os antibióticos que são eficazes para as bactérias. O que acontece? Muitas mortes. Até citei no chat aí. Hoje em dia, são 700 mil mortes por ano em decorrência de resistência aos antimicrobianos. E existem estimativas que até 2050 vai ser um número maior do que o número de óbitos por câncer anualmente. Carla, se você quiser complementar. Acho que é só para assim, dar um arremate nessa parte de antibióticos. O grande problema é esse, né? A gente está trabalhando a gente está sob ataque de um vírus, primeiramente, né? Vírus. E, como todos os demais vírus, nossa limitação é medicação. A gente não tem medicamento antiviral. Muito poucos medicamentos que tenham esse efeito antiviral. Por isso que a gente toma vacina, para evitar o contágio. A gente depende muito da resposta do organismo. Só que a gente tem também alguns indicativos, por experiências, né, prévias de outras viroses, que alguns medicamentos antimicrobianos, eles podem ajudar no processo. Ajudar no processo de diminuir a taxa de replicação viral, dificultar a entrada do vírus na célula. Então, falou que poderia talvez ter efeito, as pessoas já estão tentando alguma coisa, porque a gente está vendo que a doença, ela tem um poder de gravidade muito grande. Quando ela vai para o modelo severo, ela é muito agressiva. A gente tem que tentar alguma coisa, isso está sendo feito na clínica. Qual que é o problema? E aí, já para a gente, né, pensar em Covid especificamente.
Em alguns casos, a gente está agravando o processo. Medicamento antimicrobiano, antibiótico, azitromicina, né, que é o antibiótico do momento para a COVID. Azitromicina sendo administrada sem a presença de uma infecção bacteriana, a qual ela é funcional, está, em alguns indivíduos, acelerando ou iniciando o desenvolvimento daquela famosa, né, tempestade de citocinas que a gente está falando na COVID. O que é isso? Uma hiperresposta do sistema imunológico, uma resposta exagerada do sistema imunológico. A gente tem o agravamento da doença por conta desse excesso de resposta. Em algumas pessoas, ela reduz a taxa de replicação viral. Em algumas pessoas, ela não causa nada. Em algumas pessoas, ela vai causar esse, né, desenvolvimento dessa tempestade de citocinas, e aí a gente tem todo esse agravamento do quadro que a gente está vendo hoje. A necessidade de intubação e todo o resto, e o prognóstico para essas pessoas não é bom. A gente está, com relação à Covid antibiótico, a gente está num barco sem leme. Não tem muito o que fazer. Por quê? Porque a gente não entende ainda qual que é o processo clínico, a evolução clínica dessa doença, porque ela se comporta diferentemente em cada nicho de seres humanos. E só para complementar aqui, Charlize, que os estudos têm mostrado que essas co-infecções bacterianas, a gente viu, né, que está usando azitromicina, um antibacteriano, com propriedades antivirais. E os estudos mostram que a co-infecção bacteriana em paciente com SARS-CoV-2, ele apresenta uma taxa bem menor do que outras infecções causadas pelos coronavírus. Então, como a SARS-CoV, aquela primeira, né? A MERS-CoV. Então, não justifica. Né? Ainda são poucos dados para justificar essa antibiótico terapia indiscriminada. E tem um dado importante que é uma revisão que foi publicada até pelo Colégio Imperial de Londres, mostrando que 70% dos pacientes com COVID estão sendo tratados com azitromicina, com antibiótico, né? Só que só 10% realmente tem uma co-infecção por fungos ou bactérias. Então, o tratamento realmente é empírico, né? Ele não é um tratamento profilático que não é recomendado pela OMS. A OMS, ela recomenda apenas para casos graves, né, de pacientes intubados, que têm um risco maior realmente de ter a infecção bacteriana. E não existe evidência, tá, científica ainda, que a azitromicina tenha realmente um efeito contra o vírus. Tá? Existem alguns estudos em andamento? Existem. Alguns estudos falam, a azitromicina, ela atua, pode ser que ela atue num receptor do coronavírus e faça com que haja uma destruição, né, por meio de metaloproteinases, mas são todos estudos muito no início, tá? Então, esses estudos, eles estão tentando demonstrar isso, mas ainda não existe uma comprovação científica da eficácia contra os vírus. Inclusive, até vi uma pergunta no chat falando sobre o uso de hidroxicloroquina, né, que é um antiparasitário, em conjunto com a azitromicina. Gente, não é o ideal usar isso, porque não tem comprovação clínica. Os estudos que existem hoje, eles estão avançando, mas não tem nenhuma comprovação. Tá? Os médicos usam, como eu falei, por causa do hype, né? Porque apareceu isso na mídia, vamos tentar de tudo. Mas talvez não seja o melhor caminho. E já pegando um gancho aí dessa tratamento, né, voltado para o enfrentamento da Covid, tem um questionamento aqui da Milena, que é o consumo de suplementos, que cresceu, né, nessa pandemia, com a promessa de aumentar o sistema imune. Eles são eficazes, essa suplementação, ou não? É um mito? Igual os laranja. Adorei sua resposta. Mito. Tipo laranja, acerola. Tomar. Se você é uma pessoa que tem uma alimentação, não é uma alimentação saudável, você não pratica exercício,
você não tem hábitos saudáveis, a suplementação, ela dá uma ajuda ao sistema imunológico, sim. Porque você vai ter ali minerais, você vai ter, dependendo do tipo de suplemento, né? Se é um suplemento que ele tem vitaminas associadas, você acaba regularizando o seu aporte vitamínico, a sua necessidade de nutrientes por conta dessa suplementação. Mas se você é uma pessoa que tem uma alimentação saudável, come fruta, verdura, né, faz o mínimo de exercício agora nesse momento de pandemia, não traz nenhum benefício do ponto de vista fisiológico, bioquímico, funcional para o organismo. É mito inteiro, completo. Tá? O que eles têm falado e o que têm assim, pensado em ajudar, por exemplo, é porque essa situação de isolamento social, quarentena, ela tem trazido uma carga emocional muito pesada para todo mundo. E se você está sobre a situação de estresse, naturalmente, o seu sistema imunológico, ele dá uma debilitada. Porque a gente tem a produção, excesso de radicais livres, a gente tem uma depressão de alguns hormônios que são importantes para produção dessas células imunes, para maturação dessas células imunes, para que elas desenvolvam o seu papel funcional. E aí sim, o seu hábito alimentar mudou, precisa, em casos de suplementação necessária, suplementação nutricional necessária, eles são interessantes. Agora, fora isso, não tem informação, e aí a gente sai muito assim, ó, sai do achismo e vamos pôr o negócio no científico. A gente não tem comprovação científica nenhuma e melhore alguma coisa, tá? O que a gente tem que pensar é qualquer tipo de alimentação ou de ação que você tenha para reduzir estresse, melhorar a qualidade de vida, vai melhorar o sistema imunológico. E se o seu sistema imunológico ele está melhor responsivo ou mais responsivo, você tem mais chances de ter uma resposta imunológica melhor para qualquer tipo de infecção. Isso não é só Covid. Carla, ainda para complementar, os dois suplementos mais indicados ultimamente é o zinco e a vitamina D, né? E o que a gente tem que tomar muito cuidado com a automedicação vitamina não faz mal. Só que o excesso da vitamina D, ela faz uma sobrecarga nos rins, a função renal. Então, olha só, já está tomando ali uma ivermectina de uma forma indiscriminada. Efeito colateral, vai atacar o fígado. Então, vou tomar ivermectina, a vitamina D em excesso, sobrecarrega os rins. Então, tudo que está sendo jogado aí tem que ser muito bem avaliado e a gente ir pelo natural, o nosso dia a dia, o que a gente consome, porque não é porque a vitamina D que não vai fazer problema, o excesso dela pode causar um prejuízo renal. Ótimos esclarecimentos. E, professora, nós temos aqui alguns questionamentos no chat ainda. Eu vou tentar resumir aqui, devido ao nosso tempo já se esgotando. Dentro da fala da professora Silvana, a Tássia traz questões de como combater ou prevenir, né? Que mesmo que nesses ambientes limpos, como um dispenser de sabão, acaba ocorrendo ali, né? Uma resistência, tem uma infecção ali, né? E as bactérias, né, que têm mais predisposição à resistência, onde que elas são encontradas? Tentando resumir aqui as perguntas, viu? Bem, quando eu me referi a dispenser de sabão, que a gente está vendo, higiene, são aqueles dispenser que vão criando aquele limo ali, naquela torneira, aquela crosta ali em volta. Então, a gente pensa, porque essa parte aqui de sabão, esse dispenser, não vamos higienizar. Então, precisa higienizar por causa dessa crosta. E também aquele fato de ficar pingando e acumulando ali numa pia, juntamente com a água, seria esse ambiente úmido aí. Então, não é porque é um dispenser de sabão que nós não vamos lavá-lo, nós não vamos higienizá-lo. Então, era naquela crosta ali que eu estou falando. E a outra pergunta, é muito difícil a gente responder qual bactéria é mais resistente.
porque tem mais chance de tornar resistente, porque como nós já abordamos aqui, isso vai depender do contato da bactéria com outras bactérias resistentes, isso vai depender da pressão seletiva, como nós dizemos, na seleção natural, se ela está no ambiente hospitalar, então não tem como a gente afirmar qual bactéria em específico. É claro que a gente tem um grupo de bactérias que elas trazem mais importância, né? Que são as bactérias produtoras da enzima KPC, que é a Klebsiella pneumoniae carbapenamase. Nós temos os Staphylococcus aureus meticilina resistentes, que são os MARSAs. E essas bactérias, se a gente for levá-las lá para o ambiente, elas já são encontradas em golfinho, naquelas aves migratórias. Então, assim, o ambiente hospitalar, essa multiresistência, o ambiente hospitalar com o meio ambiente hoje está muito interligado. Mais alguma pergunta? Temos aqui do Lucivânio. Lucivânio, qualquer coisa você me corrige se eu não tiver feito a interpretação correta da sua pergunta. Se tem pesquisas que avaliam os custos para a manutenção da higiene no ambiente hospitalar de qualidade e redução dos custos com tratamento de pacientes que têm infecções adquiridas durante a internação. É isso, Lucivânio? Isso. Porque muitas vezes a minha preocupação é que a gente está o tempo inteiro assim, buscando desenvolver novos medicamentos, antibiótico terapia, uma série de outras questões, e muitas vezes a gente esquece de avaliar o custo que a gente teria se a gente trabalhasse efetivamente com a prevenção. O quanto que a gente gastaria com essa prevenção em relação ao que a gente gasta efetivamente com o tratamento, o tempo de internação, com os medicamentos, essas resistências microbianas, todos esses fatores. Se tem alguma pesquisa nesse sentido que eu realmente desconheço. Obrigado. Perfeito, Silvânia. A gente tem, hoje, e a gente tem, sim, algumas pesquisas nessa área, e aí, quando a gente pensa em ambiente hospitalar, a gente fala muito em CCIH e toda a equipe que cerca a CCIH, justamente nessa tentativa de organização e conscientização a evitar a contaminação por, como fala, não medicamentos, mas por medidas de controle, medidas de higiene no próprio ambiente hospitalar. A ideia de pensar em lavagem de mãos, quanto a gente tem de redução de possibilidade de infecção, essa simples ação, e aí a gente pensar em toda uma equipe hospitalar, em todo um sistema hospitalar com relação a isso, os próprios sanitizantes, você colocar dispensers com o álcool em gel ou, né, o álcool 70 em locais para você fazer asepsia, a troca de capote, jaleco entre setores, a própria utilização de luvas de procedimento, qual luva de procedimento, em que local, tudo isso ele é avaliado em termos de gestão hospitalar, e a gente tem alguns resultados, o próprio HC tem feito nos últimos anos uma tentativa intensa dessa conscientização dos profissionais de saúde, não só pensando em paciente, mas dos profissionais de saúde que atuam ali, para ver o efeito dessas ações na redução de incidência de infecções relacionadas à assistência em saúde, das IRAs. E se você consegue manter essas boas práticas, né, de funcionamento, você tem uma redução muito grande no índice de desenvolvimento dessas infecções. Aí você tem associado uma redução de custo muito grande. E você evita que essas infecções elas aconteçam. O HC ele tem feito nos últimos anos pesquisas muito contundentes, pesquisas muito profundas nesse setor. E o pessoal da CCIH, eles têm tido um papel fundamental nessa parte de organização de dados e verificação desses levantamentos, para a gente garantir com segurança essa informação, se realmente melhora. E esses bons hábitos, eles melhoram demais as características de infecção hospitalar nos hospitais
tem esse cuidado. Lucivane, Obrigado. Falar. Além das pesquisas, né, que foi a sua pergunta, então nós temos políticas de combate a essa resistência, então políticas estabelecidas pela OMS, pela Anvisa, e um dos focos é nessa educação em saúde, educar profissionais, educar todos os trabalhadores. A educação que eu falo é nesse sentido que a Carla falou de paramentação, de boas práticas. Então, uma das estratégias para combater isso está baseada nessa educação em saúde, educação dos profissionais. Então, a gente tem tentado tanto pela pesquisa quanto por legislações. Certo. E para o último questionamento aqui do chat, que eu acredito que as demais já foram respondidas com as falas, né, das professoras. Essa daqui, que foi voltada para a KPC. Essas novas estratégias estão sendo adotadas para tratamento das bactérias KPC, presente nos ambientes hospitalares, visto que esses micro-organismos apresentam propensão ao desenvolvimento da resistência. Acontece, foi o Marcos, né, que perguntou? Marcos. Acontece que nós temos já esse perfil fenotípico, então, de saber de quais antibióticos a KPC não vai responder ao tratamento, e nós temos os antibióticos de escolha para o tratamento das KPCs. Um dos exemplos são as polimixinas, as tigecyclinas, então tem esses antibióticos que são direcionados. Uma coisa que também tem que ficar clara é que nós temos, vamos dizer, antibióticos de uso na comunidade e antibióticos no uso restrito ali no ambiente hospitalar. E ainda tem uma classificação da OMS, que são aqueles antibióticos que eles podem, vamos dizer assim, que eles sempre que estão sendo usados, eles estão sendo vigiados. Então, existe, além aqui, até puxando o gancho ali da pergunta do Lucivane, todas essas medidas de prevenção, que se o paciente contaminado com a KPC no hospital, ele vai ficar ali na prevenção, na precaução de contato, e tem os antibióticos reservados do uso hospitalar para o tratamento da KPC, assim como outras bactérias resistentes. E aí, uma outra coisa que, para finalizar, que para o tratamento dos estafilococos meticilina resistente dos MRSAs, então nós temos duas drogas ali, dois antibióticos de escolha de reserva ali no hospital, que é a vancomicina e a linezolida. E o que a gente tem visto? Que esses antibióticos também estão sendo usados nos pacientes com COVID. Então, isso é muito preocupante. Eu acho que conseguimos responder, né? Acredito que sim, professora Ellen, para encerrar, professora Carla. Então, gente, fico muito feliz, assim, de ouvir tudo isso. Acho que é um assunto de extrema importância. E eu li recentemente uma frase, foi publicada numa coleção, publicada na revista Nature, uma coleção de pontos de vista, que falava sobre resistência antimicrobiana. A frase é de Ardall, não sei nem se eu estou citando corretamente o nome dele, mas eu achei, assim, extremamente oportuna. A melhor infecção é aquela que nunca aconteceu, devido ao uso de água e comida limpa, vacina, procedimentos de lavagem das mãos e unidade de saúde e outras intervenções de saúde pública contra doenças infecciosas. Então, concluindo, profilaxia é a palavra de ordem, né? Então, para a gente evitar a resistência antimicrobiana, a palavra é prevenção. Profilaxia. Era isso, meninas. Muito obrigada, viu? Quero agradecer aí vocês por essa fala tão importante, por trazer esse conhecimento tão significante para nós do projeto, mas não só pensando no projeto, né, mas para os nossos novos hábitos. Eu acho que nós vamos ter que ter a parte 2, parte 3 da resistência microbiana, porque é um tema muito amplo, né, com vários, assim, desfechos. Então, assim, é muito importante já deixar claro aí, pessoal do projeto, que nós vamos ter que, né, depois que a Juliana
nascer, passar um tempo, nós vamos ter que destinar parte 2, 3 desse contexto. Então, quero agradecer a todos os participantes, inclusive pelo o excesso aí do tempo, né, que nossa previsão é 1 hora, nós cedemos um pouco, mas é devido à temática, amplitude da temática. Então, agradeço todo mundo, um bom descanso para vocês e até a próxima, daqui 15 dias, viu, pessoal? Um abraço.